Vamos falar aqui mais uma vez sobre Ciro Ferreira Gomes. Sim, esse neoverme, né? Porque se o verme original é Jair Messias Bolsonaro, Ciro Ferreira Gomes é o neoverme. Então vamos falar sobre o neoverme Ciro Ferreira Gomes, né? Bom, gente, há algum tempo eu escrevo para o Brasil 247, né? E semana passada, por ocasião da saída do Ciro Ferreira Gomes do PDT, Partido Democrático Trabalhista, e todo mundo sabe que quem fundou o Partido Democrático Trabalhista foi o histórico, mítico Leonel de Moura Brizola, eu escrevi um texto para ser publicado no Brasil 247, né, comparando o neoverme Ciro Ferreira Gomes com o mítico Leonel de Moura Brizola, né? Eu não sei por que o texto não foi publicado até agora, né? Nunca aconteceu isso. Sempre eu mando os textos para eles às terças-feiras, na quarta ou no máximo na quinta já estão publicados. Dessa vez não publicaram. Eu não sei se publicarão ou não publicarão, né? Mas o fato é que eu pontuava no texto, né, que quem nasceu para Ciro Ferreira Gomes nunca será Leonel de Moura Brizola, porque Brizola tem muito mais envergadura, tem muito mais consistência, tem muito mais coerência, né? Brizola é um dos maiores políticos que esse país já teve e Ciro Gomes não passa de um neoverme, né? Mas depois de eu ter escrito esse texto, eu fico sabendo que o Ciro Ferreira Gomes ele se filiou ao Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. PSDB ao qual ele já foi filiado lá atrás, né? Então, gente, olha só. Eu vi, ninguém me contou não, eu vi o Ciro Ferreira Gomes bater tanto no PSDB, bater tanto no PSDB, bater tanto no PSDB, bater especialmente do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Que era do PSDB, dizer que o governo era isso, que o governo era aquilo, etc. E, aliás, eu adorava, porque eu concordava com ele, né? Eu que já gostava do Ciro Ferreira Gomes, naquela época passei a gostar mais, porque eu achava que o diagnóstico dele estava certo. Mas será que o diagnóstico dele estava certo? Eu não tenho certeza, e por isso mesmo eu já fiz isso antes, mas eu vou fazer de novo. Eu peço desculpas públicas aqui ao presidente Fernando Henrique Cardoso, tá? Porque teve seus erros, seu governo teve problemas, mas não era a coisa que Ciro Ferreira Gomes pintava. Ciro Ferreira Gomes falava aquilo por puro oportunismo, né? Porque queria se demarcar como adversário político e não que ele falasse a realidade, né? Ciro Ferreira Gomes sequer sabe qual é a realidade a respeito dele próprio. Quanto mais ele vai falar a realidade sobre os outros, sobre a vida política, sobre o país, ele não encara a realidade nem para si próprio. Nem para si próprio ele encara a realidade, né? E outra, quando o Ciro Ferreira Gomes saiu do PSDB, que agora ele retorna, ele argumentou que o partido estava ficando à direita demais e que ele não se sentia bem num partido à direita, né? Será que foi isso mesmo, gente? Será que foi isso mesmo? Porque essa pergunta eu já me fiz algumas vezes, né? Mas vou elucidá-la para vocês. Será que é porque o partido estava indo para a direita mesmo? Como é que depois, em 2002, quando ele foi candidato, ele aceitou o apoio do Partido da Frente Liberal, do PFL, que era mais à direita ainda que o PSDB? Por que será? Por que ele volta para um partido de direita como o PSDB? Ou será que lá atrás, quando ele saiu do PSDB, ele pensou assim: bom, eu quero ser candidato a presidente da República, mas aqui tem o Fernando Henrique Cardoso, que é presidente, que aprovou o Estatuto da Reeleição, portanto ele vai tentar a reeleição. Aqui eu não tenho espaço. Depois do Fernando Henrique Cardoso vai ter o Mário Covas. Depois do Mário Covas vai ter o José Serra. Depois do José Serra vai ter o Tasso Gereissati, meu padrinho político, né? E quem sabe até um Aécio Neves, né? E quem sabe até o PSDB abre mão da cabeça de chapa para apoiar o Luiz Eduardo Magalhães, né? O filho do Antônio Carlos Magalhães, que ainda era vivo na época e que tinha grande poder, né?
Então ele pensou, bom, mas se eu ficar aqui, então eu não vou conseguir ser candidato a presidente, né? Deixa eu sair para um outro partido onde eu consiga ser candidato a presidente, né? E foi para o PPS, Partido Popular Socialista, que coincidentemente era o meu partido. Vejam bem, eu já estava afiliado ao PPS desde 1996. Minha ficha foi abonada pessoalmente pelo Sérgio Arouca, que foi da banca da minha banca de mestrado, da orientação de mestrado, né? Ciro Ferreira Gomes chegou no PPS em 1997. Portanto, quando Ciro Ferreira Gomes chegou lá, eu já estava lá, né? Diferentemente de hoje, que eu sou filiado e com muito orgulho ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, que aliás era onde eu deveria ter me filiado desde sempre, né? Então, falou o diabo do PSDB e agora vai para o PSDB? É incongruência em pessoa, é incoerência em pessoa. Eu tenho vergonha, muita vergonha de durante 27 anos, entre 1991 e 2018, ter apoiado esse sujeito. Ter querido que ele fosse presidente até mais que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porque eu achava que o presidente Lula ia começar bem e que depois o Ciro entrava no lugar para fazer melhor ainda, né? Nunca estive tão enganado na vida. Né? Isso é que Ciro Gomes é. Ele é um atraso de vida para os outros, como foi para mim durante 27 anos, né? Fazendo campanha para ele, distribuindo panfleto, né? Tentando convencer gente a votar nele, né? Olha que estúpido que eu fui, né? Mas pior do que eu me render a isso, e muita gente infelizmente ter se rendido a isso, muita gente votou nele para presidente, eu votei nele para presidente 3 vezes, né? O pior inimigo de Ciro Ferreira Gomes continua sendo Ciro Ferreira Gomes. E olha, eu tenho quase certeza que vem para presidente, né? Vai perder. Possivelmente o Lula vai ganhar no primeiro turno, né? Mas se vier para governador do Ceará, tendo contra si Evandro Leitão, tendo contra si Eumano de Freitas, que vai ser candidato à reeleição, tendo contra si Camilo Santana, tendo contra si o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tendo contra si o próprio irmão Cid Gomes, né? Eu acho que ele também não se elege. Vai ser um fumo bonito, Ciro Gomes. Eu vou estar vivo para assistir. Por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Muito obrigado a todos. Sim, a todos, tá, Ricardo Feltri? A todas e a todos. E eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand.